Muito obrigado por assistirem ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda muito. E para quem puder contribuir com qualquer valor, nós agradecemos de coração. Fazer esses vídeos dá muito trabalho, ainda mais tendo que traduzir todo o conteúdo para vocês. Valeu pelo apoio e vamos ao vídeo. Fala galera, Ishida aqui. Estou fazendo um sorteio de 3 mousepads, um para os inscritos, um para os membros e um para os que estão sempre ajudando com suas doações. O sorteio ocorrerá no Discord do canal, cujo link está na descrição. Todos que são inscritos podem participar, desde que sigam as regras, que são ter pelo menos curtido e comentado os 3 últimos vídeos. Os membros são todos que forem membros do canal e também precisam seguir as regras. Os apoiadores são todos que doaram e estão doando até o dia do sorteio, e também precisam seguir as regras. Para os apoiadores, é só chamar no Discord enviando a print do comprovante, que será validado para participar. Serão 3 oportunidades, essa foi a melhor forma de abraçar todos. Mais dúvidas? Tudo estará no Discord, na parte de avisos. A todos que já apoiaram, não esqueci e não esquecerei. Basta me chamar no privado aqui ou no Discord para participar como apoiadores também. Estou convocando Lívio Evangelista Lopes, Alexandre Magela de Deus, Francisco Kelvin Alves Oliveira, Magno Gomes da Silva e Fernando L.S. Santos. Procurei as pessoas que enviaram superchats, mas não consegui encontrar. Se você é uma delas, é só me chamar no Discord com a print e tudo estará resolvido. Obrigado a todos! Para os inscritos, participar é simples. Basta entrar no Discord, ir na aba Avisos e Novidades e clicar em Participar. Pronto, você já está participando. O bot fará o sorteio na data marcada automaticamente. Todos podem participar. Para os membros, haverá uma aba exclusiva para eles, onde apenas eles poderão ver. É só ir na aba Chat dos Membros, clicar no botão Participar e você estará participando. O bot também fará o sorteio automaticamente. Da mesma forma, os apoiadores terão uma sala exclusiva para eles. Basta entrar na aba Chat da Sorte, clicar em Participar e você estará participando. No mais, é isso. Um abração e fiquem com Deus. Os mousepads serão enviados pelo correio o mais rápido possível para vocês. A batalha pela sobrevivência começa, com Meowlin lutando com toda a sua força, repelindo todos os inimigos que se aproximam. Os guerreiros das trevas usam suas habilidades, chama destruidora explosiva, lâmina das sombras e garra de sangue, para atacar Meowlin, que está com uma expressão apreensiva. Meowlin, usando sua habilidade Aniquilação em Chamas, consegue bloquear os ataques dos guerreiros das trevas. Mesmo sofrendo dano, ela pensa consigo mesma que seus ataques estão muito fracos. É irritante, essa pequena chama realmente não serve para nada. O Prota, vendo Meowlin lutando debilitada devido à maldição que Elger tinha lançado sobre ela, grita chamando-a de líder, enquanto pensa para si mesmo, não posso sair. No estado em que estou agora, sou apenas um fardo. Tenho que me controlar até superar essa fraqueza. Meowlin olha para o nosso protagonista, pensando consigo mesma, orgulhosa de que, como esperado de seu colega mais novo, ele não deixou as emoções dominarem sua mente. Uma decisão muito sábia, pensa ela. Ela se transforma e diz, a magia dos elementos consome uma grande quantidade de poder mágico, é complicado lutar por muito tempo. Ela se prepara, concentrando muita energia, e grita, vamos usar uma configuração mais apropriada para lutas de curta distância. Os guerreiros das trevas avançam contra Meowlin, gritando, todos os humanos devem morrer. Deixá-los viver só resultará em mais massacres para nós. Meowlin contra-ataca, dizendo, não venham com hipocrisias, são vocês, os descendentes mágicos, que merecem morrer. Ela, com força bruta, corta o figurante com arma e tudo. Outro guerreiro tenta atacá-la por trás, mas é jogado longe por suas 9 caudas. A batalha é feroz e caótica, sem fim. Algum tempo depois, Meowlin está sentada na entrada da caverna, totalmente exausta, enquanto os guerreiros das trevas se agrupam na sua frente, dizendo, morra, humana maldita.
Ela, cansada, pensa consigo mesma que ser espancada tão miseravelmente por um bando de meio-mágicos é realmente humilhante. Os guerreiros das trevas, mesmo em maior quantidade, ficam na frente de Miaolin, dizendo que humanos aterrorizantes. Mesmo ferida tão gravemente, como ela consegue aguentar até agora? Será que ela é imortal? Com sua força, ela poderia facilmente fugir, mas não o faz. Miaolin sorri sarcasticamente e diz: fugir? Isso não vai acontecer. Tenho que proteger alguém muito importante. Enquanto o protagonista se levanta, Miaolin continua: embora não saibamos que métodos ele está usando, seu potencial é ilimitado, e ele fica mais forte a cada dia. Se ele continuar crescendo assim, trará possibilidades infinitas para a humanidade. Miaolin bate no peito com confiança e diz: se pudesse dar minha vida pela dele, não pensaria duas vezes. O ser feio avança contra Miaolin, dizendo: iludida, nem você nem ele sairão daqui com vida hoje. Miaolin ri e fala para o prota: irmão mais novo, estou chegando ao meu limite. Com sua inteligência, certamente consegue encontrar um jeito de ganhar mais tempo e superar essa última fraqueza. Enquanto o ataque se aproxima, Miaolin se despede e fala para o prota: finalmente chegou ao fim este encontro. O monstro, atacando com sua espada, diz: morra logo. Mas seu ataque é bloqueado pelo prota, que quebra sua espada com o braço. O prota chega no momento exato como um herói e diz: não, o encontro ainda está em andamento. Miaolin, surpresa, fala: irmão mais novo? O que houve? Você conseguiu superar seu estado de fraqueza? O prota, que usou sua habilidade invencível, S+, imune a todo dano e controle por 3 segundos, diz: ainda não, faltam 3 segundos. Mas esses 3 segundos não são um problema. O monstro, sem entender, fica tentando procurar o motivo da sua arma ter quebrado, dizendo: como isso pode acontecer? Ele está fora de controle. E os outros monstros tomam a dianteira enquanto ele diz: ataquem. Matem-no. Os monstros avançam contra o prota e Miaolin, gritando: mate-o. Malditos humanos, sumam daqui. O prota, usando fusão de habilidades e restando 3 segundos ainda do seu estado de fraqueza, combina as habilidades de mago, bola de fogo, e de lutador, soco de investida, concentrando fogo em sua mão, restando 2 segundos do seu estado de fraqueza. Restando 1 segundo do seu estado de fraqueza, o prota grita, dizendo: punho das chamas mágicas que rompe as nuvens. Ele ataca os monstros, que ficam paralisados e sem qualquer reação. O ataque do prota acaba com todos os monstros de uma vez, não sobrando nem as cinzas para contar história. Miaolin, aliviada, suspira, dizendo: ufa, finalmente acabou. O nosso prota, tirando o pote da pomada que a professora Xia tinha dado a ele, comenta, dizendo: talvez não. Encontrar esses descendentes mágicos foi apenas uma coincidência. O prota, passando a pomada, fala: mas se não dermos um jeito nisso, a perseguição pode se tornar inevitável. A marca da perseguição some. Nosso prota, olhando para as montanhas, comenta, dizendo: além disso, há algo naquela direção que me chama muito a atenção. Enquanto isso, em uma caverna escura, 2 figurantes medonhos caminham em direção à saída. O monstro feio na frente começa a falar, questionando: a aura do selo da alma perseguidora terminou aqui. Você tem certeza de que foi um humano que apareceu? O figurante se curva e começa a se explicar, dizendo: ó grande Senhor Supremo, como eu poderia enganá-lo? Tudo é verdade. A poderosa energia noturna se manifesta, o mais alto demônio do coração, eu jamais ousaria enganá-lo. O monstro feio diz: pelas descrições, essa pessoa só pode ser Yun Shen. Mas não sei que métodos ele usou para esconder o selo da alma perseguidora, só consigo rastreá-lo até aqui. O figurante, de joelhos, questiona o monstro feio, dizendo: vamos deixar esses malditos humanos escaparem assim. Ao que ele responde: escapar? Eles não têm como, pois tem um beco sem saída à frente. Apontando para a cordilheira, ele explica: lá está a vasta Cordilheira Proibida, um lugar proibido pelos deuses. Ninguém pode entrar, nem mesmo os 72 grandes demônios, e muito menos atravessá-la.
Ele se dirigindo para a cordilheira, fala, eles definitivamente serão detidos lá. O monstro monstruoso sorri confiante, dizendo, e eu só preciso me aproximar devagar, para receber os dois humanos condenados à morte. Algum tempo depois, respirações pesadas saem das casas abandonadas, e é mostrado nosso prota fazendo suas rotinas de exercícios diários. Miaolin, vendo ele praticando, diz, irmão mais novo, você realmente é dedicado ao treinamento básico, nem mesmo no mundo das trevas você para. O prota, suado, diz que é muito importante exercitar o corpo, enquanto pensa para si que os valores dos atributos e os pontos de habilidade são acumulados apenas através das tarefas diárias, não podem ser obtidos em um único dia. Além disso, as recompensas da missão do torneio também foram adquiridas. A tela do sistema abre, dizendo: Missão, competição escolar. Detectado que o hospedeiro do concurso global de gênios escolares conquistou o primeiro lugar, será concedida a maior recompensa desta missão. Conquista, campeão do concurso global recompensa, fragmento do espaço, S+, recompensa, pedra de passagem, S, recompensa, poção da sorte recompensa, projeto em branco, armadura. O cristal de espaço, utilizado para criar tesouros espaciais e ampliar o espaço da mochila, é extremamente flexível. Muitas personalidades importantes o usam para construir seus próprios palácios móveis. O depósito de tesouros da professora Xia é feito com um cristal de espaço. A pedra de ruptura de limite simplifica muito as funções, permitindo que equipamentos ou artefatos ultrapassem os limites de qualidade e alcancem um efeito mais alto. Quanto ao efeito da poção da sorte, não vou discutir. O prota, olhando a tela do sistema, diz, mas este diagrama de design em branco é algo totalmente desconhecido para mim. Provavelmente é um item especial que só o sistema pode conceder. A qualidade do efeito depende dos materiais. Miaolin fica sem entender nada vendo o prota viajando, olhando para o nada, enquanto o prota continua pensando para si que com bons materiais, posso ser capaz de fazer uma armadura decente. Miaolin, achando que o prota está doido, fala, o que você está fazendo aí, calouro da escola primária? Venha comer o café da manhã. Os dois sentam-se à mesa, e Miaolin diz, felizmente, tenho muita carne de monstros da região do gelo extremo na minha mochila. Caso contrário, nós dois estaríamos com fome. Miaolin, pegando a carne, comenta, mas falando sério, é incrível você ter encontrado uma vila nesse lugar remoto. Apesar de estar em péssimo estado, parecendo ter sido abandonado por décadas, ainda é melhor do que passar a noite ao relento. O prota muda de assunto e comenta, presidente, você não acha que este torneio está um pouco suspeito? Em um evento de classe mundial tão importante, o Império Sagrado certamente teria arranjado um especialista do 4º nível para participar, mas eles não fizeram nada do começo ao fim. Ele lembra do Elger e diz, além disso, as regras da fase eliminatória só permitem a entrada de poções básicas, até mesmo alimentos são proibidos. Mesmo depois de eu relatar o incidente dos seguidores da escuridão, ele ainda pôde competir normalmente. Elger até trouxe consigo um artefato amaldiçoado especial. O prota, enquanto come, continua sua linha de pensamento. Se minha suposição estiver correta, receio que... Mas é interrompido por Miaolin, que diz, não diga mais nada. Eu entendo o que você quer dizer, mas não temos provas. De qualquer forma, é apenas uma conjectura. Agora, o mais importante para nós é como superar o desafio imediato. O prota, com uma expressão sombria, comenta, parece que você, presidente, já tem a resposta em mente, mas simplesmente não quer encará-la. Miaolin, mudando o foco da conversa, diz, vamos logo comer, precisamos continuar nossa jornada. Algum tempo depois, enquanto caminham, Miaolin pergunta, este é o lugar para onde você estava indo, irmão mais novo da escola primária? Parece bastante suspeito. A cena mostra a imponente cordilheira de montanhas à frente. O prota olha para as montanhas e comenta com Miaolin, dois humanos aparecem do nada e matam muitos demônios. Isso deve ter causado um grande tumulto. Mas este é o único lugar para onde podemos ir. Então,
O Prota sugere seguir em frente, já que voltar pelo mesmo caminho seria um beco sem saída, e não há sinal de vida por milhas de distância. Com os suprimentos limitados, seguir adiante é a única opção viável. O Prota, intrigado, comenta sobre o aroma familiar que vem de dentro da montanha, questionando o que poderia estar lá. Miaolin, ao apontar para a montanha, observa a textura extremamente dura, indicando que não parece ser algo que possam abrir à força. Ela expressa a preocupação de estarem bloqueados ali, sem uma solução imediata para avançar. O Prota decide usar suas habilidades para tentar abrir a passagem. Ao tocá-la, a barreira se quebra, surpreendendo a ambos. O Prota questiona o que aconteceu, e a abertura revela uma caverna diante deles, deixando-os perplexos com a descoberta inesperada. Miaolin, preocupada, questiona o Prota sobre o que ele fez. O Prota responde, dizendo que não fez nada, a passagem simplesmente se abriu sozinha. Eles olham para a caverna e comentam que é inacreditável haver uma caverna ali. Os dois saltam para dentro da caverna e veem vários caixões. Miaolin, em choque, questiona, esses são todos caixões. O que há dentro? São corpos? O Prota pega na mão de Miaolin e diz, não se aproxime. Ele comenta, sinto que isso é algo muito ruim, é melhor não mexer. O Prota, assustado, pensa consigo mesmo, o mais preocupante é que esses caixões me dão uma sensação familiar. Eu nunca tinha visto o Prota fazer essa cara. Esses caixões realmente o deixaram preocupado. Ele olha para os caixões e questiona em pensamento, qual é a origem dessa sensação? Será que tem alguém que conheço dentro deles? Ou será que eu também deveria ser um dos que estão lá dentro? Este é o meu destino? Droga, este sentimento é terrível. Não quero ficar nem mais um minuto neste lugar. O Prota se apressa para sair, dizendo, de qualquer forma, vamos sair daqui. Miaolin, preocupada, pergunta se está tudo bem. Observando o Prota sair correndo, ela pensa para si mesma, o calouro está passando por fortes oscilações emocionais. É a primeira vez que vejo isso. O monstro que procurava o Prota, ao chegar onde ele estava, questiona assustado, o que diabos está acontecendo aqui? As montanhas proibidas, onde a entrada é absolutamente impossível, foram abertas. Ele, sem acreditar, diz, não pode ser. Isso é absolutamente impossível. Eu devo estar vendo coisas. Mas está definitivamente aberto. Ele começa a contar que, segundo rumores, há algumas décadas, uma vasta cadeia de montanhas desceu do céu. Quando isso aconteceu, uma luz divina a acompanhou, provocando fenômenos anômalos na natureza. Somente as ondas de choque de sua descida exterminaram toda a vida num raio de 10.000 milhas. E por várias décadas, nenhuma vida conseguiu se desenvolver neste local. Apenas uma divindade poderia realizar tal ato. A destruição de toda a vida ao redor parecia um aviso. Um aviso para não invadir. Sendo algo descido por um deus, isso é uma grande tentação para os 72 demônios mais poderosos. Após anos de exploração e sem sinais de intervenção divina, os senhores decidiram unir forças e tentar. Por fim, não importava quais técnicas tentassem, eles não conseguiam entrar e tiveram que abandonar a tentativa. Este lugar, que nem mesmo os mais poderosos demônios podiam entrar, agora foi aberto. Ele sai dizendo que esta situação está muito além do que eu posso lidar. Tenho que informar o mestre assassino noturno. O título começa com nosso Prota andando com os braços cruzados e uma cara preocupada, enquanto Miaolin está comendo, como se estivesse em um acampamento de férias. A marca no peito de Miaolin some, deixando-a toda animada ao dizer, nossa, essa maldição finalmente desapareceu, calouro. Está na hora de começarmos a planejar a volta para casa. Ela chama nosso Prota, que responde, sim, entendi da primeira vez que você falou. Ele se senta para comer, enquanto Miaolin o questiona, calouro, o que está acontecendo com você? Desde que viu aqueles caixões, você tem estado frequentemente distraído. Está pensando nos caixões? Ou está com saudades de casa? O Prota responde dizendo, na verdade, estou um pouco com saudades de casa, principalmente preocupado com Yuntang.
Enquanto pensa para si mesmo, claro, a questão dos caixões também me interessa, mas estou sem pistas. Ficar obcecado com isso não adianta. Ele usa a cruz da ressurreição que ganhou do sistema e pensa sobre como voltar para casa. Não é impossível. Afinal, ainda tenho a cruz da ressurreição. Talvez, se eu morrer, possa reviver no mundo humano. Ele olha para Miaolin enquanto continua pensando, mas isso é só uma possibilidade. Se eu ressuscitar no mundo das trevas, seria um grande problema. Além disso, mesmo que funcione, significaria abandonar o presidente no mundo das trevas, o que é uma má ideia. O prota se levanta dizendo para Miaolin, presidente, planejo visitar a cidade dos monstros para obter algumas informações básicas. Espere aqui até eu voltar. Enquanto pensa para si mesmo, ela ficando aqui estará segura, não há risco nenhum para ela. Miaolin, preocupada, questiona o prota, como assim? Um humano indo para a cidade habitada pelos descendentes dos monstros? Não é o mesmo que se colocar em risco? O prota se transforma e diz, é claro que não irei lá na forma humana. Com sua transformação mais irada completa, ele pergunta, agora estou parecendo bastante um descendente deles? Algum tempo depois, nosso prota está caminhando no meio da cidade, e os monstros o observam, comentando, uau, aquele sujeito e muito gato. Ele parece ser da raça dos noturnos, mas com algumas diferenças. Provavelmente é mestiço. Nosso prota anda pela cidade observando enquanto pensa para si, embora haja algumas diferenças na aparência, o estilo de vida dos descendentes dos monstros não é muito diferente dos humanos. Não vi produtos tecnológicos, talvez não tenham seguido esse caminho. Ele anda até chega num bristro. Pensando que, pode ser porque este lugar é muito remoto. Se for assim, investigar informações. Esse lugar é um bom lugar para começar. Dentro do bristro, o atendente vendo o prota diz, caro cliente noturno, o que você precisa? O prota responde dizendo, para ele trazer algumas especialidades da casa. Nosso prota vai para sua mesa olhando em volta pensando, parece que os monstros também são divididos em raças. Por usar as habilidades da Senhora da Noite, minha aparência se assemelha mais à dos monstros noturnos. Ele senta usando a habilidade básica do caçador, fortalecimento dos sentidos. Enquanto pensa para si, vamos começar a coletar informações. Ele começa a ouvir dos figurantes monstros que inferno, esse senhor nunca desiste? Meu filho só tem 16 anos e já foi recrutado como soldado raso. Você ouviu falar? Caruz da Rua Lata virou um monstro intermediário. Impressionante! Quando é que os preços das casas vão baixar? Ele suando para filtrar várias informações, enquanto pensa que há um excesso de informações inúteis, precisamos peneirar. A comida deliciosa chega, olhando assim deu até fome. O atendente jogando o prato fala, caro cliente, os pratos da casa que você pediu chegaram. Tentáculos de polvo marinado cru e água com gás do pântano verde. Por favor, aproveite. Ele entrega a conta para o prota dizendo, além disso, aqui está sua conta. O prota vendo fala, 3 moedas de cristal mágico, correto? Enquanto pensa para si, consigo entender bem, a escrita e a linguagem são semelhantes ao mundo dos humanos, o que facilita bastante. O prota entrega as moedas de cristal mágico, enquanto pensa para si, que os monstros que matei soltaram bastante disso, deve ser moeda, ele olhando para o prato que dá vontade de comer só de olhar, enquanto pensa que, em relação a esses pratos. Espero que meu estômago aguente. Algum tempo depois nosso prota sai com a mão na barriga satisfeito dizendo, o gosto está bom, mas ao pensar naqueles estranhos ingredientes no meu estômago, sempre me sinto enjoado. Ele suspirando aliviado por não ter morrido pela comida, comenta dizendo, felizmente, tudo isso valeu a pena, passei a tarde e obtive muitas informações. Ele comenta que, diferentemente do mundo humano, o mundo das trevas não se fundiu com o jogo, mas sempre existiu e sempre teve magia. Devido à versatilidade da magia, o mundo das trevas não seguiu o caminho da tecnologia. Além disso, a divisão de níveis dos monstros é diferente da dos humanos, com 4 categorias, monstros de baixo nível, monstros de nível médio, monstros de alto nível, e monstros supremos, correspondendo aos humanos nas transformações de primeira, segunda, terceira,
e quarta etapas, respectivamente. Dentre os monstros superiores, os mais poderosos são conhecidos como Senhores dos Monstros, cada um com seu próprio território. Os 72 pilares monstros são os mais destacados entre os monstros supremos, sendo também os governantes de suas próprias raças. O prota pensa que, até agora, só sei disso, o bálsamo de concha marinha vai acabar em breve, e o selo do espírito perseguidor precisa ser removido. Nosso prota notando alguma agitação. Olhando para trás ver um bando de monstros correndo gritando, corra rápido! Os guardas do senhor estão vindo novamente para recrutar soldados rasos. Não me peguem, não quero ir para o campo de batalha morrer. Um monstro sentando em um tigre dourado grita dizendo, por que estão fugindo? Poder ir para o campo de batalha é uma honra para vocês. Oferecer suas vidas ao nosso grande senhor monstro é a maior glória que podem alcançar. Os soldados monstros correndo atrás dos que fugiam grita dizendo, vamos lá. Peguem todos, homens e mulheres entre 15 e 60 anos. Sim. Os que foram capturados grita dizendo, se é tão glorioso, por que você não vai para a linha de frente? Eu não quero morrer. Me solta. Um soldado vendo nosso prota, fica com medo questionando, ei? Por que aquele cara não se move? Ele está tão tranquilo. O outro se achando fala, tranquila coisa nenhuma, ele deve estar em choque. Agarrem ele. O prota vai andando na direção deles dizendo, não precisam me segurar, vou sair por conta própria. Enquanto pensa para si, que isso é uma ótima oportunidade. Algum tempo depois ele sendo levado para o castelo Tileloco, todos os capturados foram reunidos na praça central. Um monstro feio pra porra questiona o outro monstro dizendo, Senhor mordomo, como você chegou aqui? Ao qual ele responde, o senhor está fora em um compromisso. Eu estou temporariamente encarregado de verificar a qualidade desses novos soldados. Vamos começar. O monstro feio toma a frente abrindo os braços dizendo, sim. Parabéns a vocês, prestes a se transformarem de simples civis em bravos guerreiros. Em seguida, vocês irão dar suas vidas pelo grande senhor, por este grande mundo. Ajoelhem-se agora e prestem juramento de lealdade. Um monstro revoltado aponta o dedo e grita, quem vai jurar lealdade? Fomos trazidos à força por você. Eu não serei um soldado de infantaria, quero ir embora. O bicho feio avança contra o monstro, esmagando-o no chão. Pressionando mais o pé no peito do monstro, o fazendo golfar vários mililitros de tinta preta. Os outros monstros que foram capturados, ficam horrorizados e tremendo de medo. Dizendo isso é tão cruel. Como pode ser assim? Ele não fez nada, apenas discordou de uma frase. O bicho feio cerra a mão dizendo, você sabe por que sou eu quem treina vocês, e não o contrário? Porque sou mais forte do que vocês. Neste mundo, a força é o que importa. Ele grita para todos se ajoelharem, só o nosso prota que permanece de pé. O bicho feio vendo nosso prota de pé, aponta o dedo gritando, aquele garoto ali, por que você não se ajoelha? O prota como de costume no fim de capítulo, em uma pose maneira responde dizendo, por que você não merece? O bicho feio, ficando mais feio ainda começa a rir e dizer, eu não mereço? Você realmente está dizendo que eu, o mais poderoso aqui sou eu. Ele vai caminhando na direção do prota questionando, de onde surgiu esse moleque? Qual é o seu nome? Um soldado chama o bicho feio dizendo, capitão, relatório, o nome dele registrado é Uchi. Ele se juntou ao recrutamento hoje e parecia muito desconhecido, possivelmente veio de fora. O bicho feio olhando para o mordomo fala, embora o senhor Barrar, o intendente, esteja precisando muito de soldados agora, ele matará um ou dois pela disciplina. O senhor do domínio não vai culpar, certo? O mordomo fala, está claro que isso é um sacrifício necessário. O bicho feio se achando começa a rir e dizer, então não vou dar a ele a chance de pedir perdão. Eu vou deixar o corpo dele, antes mesmo de terminar. Nosso prota vem plantando o pé na cara do monstro que terminava de dizer, pendurado nas portas das 10 guardas da cidade. O prota sem misericórdia, pisa na cara do bicho feio que fica feio na foto. O bicho feio sem entender começa a questionar dizendo,
O quê? O que está acontecendo? Eu fui espancado? Fui espancado por um novato. O prota colocando o dedo carregado de magia de fogo na cara do bicho feio dizendo, parece que você não é o mais forte aqui. Em um quadro que merece uma camisa torrando o bicho feio sem deixar as cinzas para contar história. Todos vendo isso, ficam em choque dizendo, o capitão, ele está morto? Ele morreu sem nem resistir decentemente. O poder do capitão estava no topo entre os monstros de nível médio. O mordomo vendo o prota se aproxima pensa para si, algo está errado, esse tal de Uchi claramente é um monstro de alto nível. O mordomo olhando pro lado procurando alguém pensa que, ele se infiltrou aqui só para causar problemas. Precisamos reportar ao senhor do domínio o mais rápido possível. O prota aparece na sua frente dizendo, olá. Como posso ajudar você hoje? O mordomo em pânico começa a gaguejar dizendo, você. O que? O que foi isso? O mordomo tremendo na base, enquanto o prota fala, conforme o que o sujeito falecido disse, parece que com força suficiente, você pode ter tudo. Se eu te matar, também posso ter seu status. Quem tem medo. O mordomo se ajoelha dizendo, nobre senhor de alto escalão, eu só sou encarregado de coisas pequenas, não tenho nenhum status. Por favor, não me mate. Não me mate. O prota fala, que ser encarregado de coisas menores até que é útil posso te deixar viver, mas a partir de agora você tem que fazer o que eu mandar. O mordomo fala, não se preocupe, excelência. Farei o que me pedir. O prota fala para todos que foram capturados que, voltem de onde vieram, não há necessidade de vocês aqui, enquanto pensa para si, é claro que quanto menos descendentes de monstros lutarem na linha de frente contra os humanos, melhor. Os monstros saem agradecendo dizendo, obrigado, excelência de alto escalão, que alívio, finalmente posso voltar para casa. Algum tempo depois dentro do castelo o prota está sentado, o mordomo questiona o prota dizendo, senhor, por que o senhor pediu para eu buscar tantos livros? Há muitos conteúdos triviais lá dentro, não é preciso ler com muita atenção. O prota fecha o livro com força, olhando para o mordomo fala, você está fazendo muitas perguntas. O mordomo tremendo fala, desculpe. Fui impertinente. O prota lendo pensando, é notável ser o arquivo do Senhor dos Monstros, os dados são abrangentes, cobrindo detalhadamente todas as raças do mundo das trevas e alguns eventos históricos. No mundo das trevas, há mais de 100 raças de descendentes dos monstros, embora haja muitos mestiços, os 72 grandes clãs ainda são predominantes, semelhante à história humana, os descendentes dos monstros no mundo das trevas também enfrentam disputas territoriais, lutas por recursos e assim por diante. A guerra histórica continuou até a aparição de um monstro chamado Vazio Sem Fim. Depois de se tornar uma existência suprema e sem paralelo, ele dividiu o mundo das trevas em 72 reinos, com base nas raças, cada um entregue ao líder mais poderoso dos 72 descendentes dos monstros, formando assim o atual cenário. Graças aos pactos entre os 72 pilares dos demônios, combinados com a absoluta autoridade do Vazio Sem Fim, o mundo das trevas finalmente pôs fim às suas guerras intermináveis. Até 70 anos atrás, os humanos, uma espécie chamada assim, surgiram repentinamente, rompendo o espaço para invadir o mundo das trevas e massacrar os descendentes dos monstros. Com isso, a paz no mundo das trevas foi quebrada, e os monstros se levantaram em resistência, iniciando uma guerra total com o mundo humano. O prota pondera que isso não está correto, pelo que sei, os humanos não possuem a capacidade de invadir o mundo das trevas. Na linha de frente, proteger o território é extremamente difícil. As informações no livro são definitivamente fabricadas, mas qual seria o propósito disso? Além disso, este momento é muito delicado. Exatamente 70 anos atrás foi quando o mundo humano e o jogo começaram a se fundir. Será que tudo é apenas uma coincidência? Ou há algo mais acontecendo? O prota pergunta ao mordomo, Bahar, qual é a sua opinião sobre os humanos? Ele responde dizendo, extremamente repulsivo. Eles arruinaram nossa paz. E meu parceiro importante foi cruelmente morto pelos humanos. Bem diante dos meus olhos. O prota pergunta a ele, na sua frente?
Quer dizer que há humanos de verdade no mundo sombrio? Você realmente os encontrou? O mordomo fala, sem dúvida. Os humanos só fazem maldades, eu os exterminarei mais cedo ou mais tarde. O prota pensa para si, que não é surpresa que, quando cheguei ao mundo das trevas, esses plebeus mágicos estivessem cheios de medo de mim. Parece que há uma grande diferença entre a realidade e o que eu imaginava. Preciso de mais informações. A tela do sistema abre dizendo, missão. Detectado que o hospedeiro atende aos requisitos, lançamento de missão contínua. Fase 1. Tornar-se um senhor demônio recompensa da missão, muita experiência. Fase 2. Concluir a fase 1 para desbloquear. O prota vendo a missão e pensa, que missão interessante. Aproveito a oportunidade para buscar uma posição mais alta e obter mais informações. O prota pergunta ao mordomo dizendo, Bahar, quais são as condições necessárias para se tornar o líder dos demônios? Ele sem acredita fala, o que? Enquanto pensa, ele está perguntando sobre isso. Será que ele está interessado nisso? O prota fala, parece que você está surpreso ou confuso com algo. O mordomo em pânico começa a responder dizendo, em primeiro lugar, é necessário possuir o sangue dos monstros da Noite Negra. Afinal de contas, o castelo de Tiloco é um dos territórios das 72 grandes raças de monstros, e apenas aqueles com a linhagem dos monstros da Noite Negra têm o direito de se tornar senhores. O prota olhando sinistramente para ele pergunta, então, na sua opinião, eu atendo aos critérios? O mordomo soando mais que praticante de crossfit fala, isso é excelente. Meu senhor, além de possuir a aparência adequada para este templo, você é como o mais puro dos demônios da Noite Negra em todos os outros aspectos. O prota pensa para si que, a Rainha da Noite Negra é a governante dos monstros da Noite Negra. Com sua habilidade transformadora, eu confio que não haverá problemas, enquanto ele questiona o mordomo quais são as condições necessárias. Ele responde dizendo, precisa matar o atual senhor dos monstros e tomar posse de seu artefato demoníaco. O prota fala, ótimo. Você tem servido aquele mestre por tanto tempo, é hora de variar um pouco. O capítulo começa com o portão da cidade se abrindo e um monstro chegando cheio de marrar. Ele é Sati, o Lorde dos Monstros. Ao olhar para os soldados que não o reverenciavam, ele pensa, o que está acontecendo? A expressão dos guardas não está normal. Será que algo aconteceu no castelo? Um soldado se ajoelha na frente dele, dizendo, meu senhor, nosso capitão, ele está morto. Foi morto por um estrangeiro. Furioso, ele se levanta, quebrando a taça que segurava, e diz, o quê? Onde está esse cara? Vou acabar com ele imediatamente. O soldado, com medo gagueja e diz, ele está lá dentro, esperando. Sati chega e escancara a porta, gritando, desgraçado, onde você está? Nosso protagonista está sentado no seu trono, todo tranquilo. O protagonista debocha, dizendo, essa cadeira é bem confortável. O que acha de ocupá-la por alguns dias? Sati, furioso, saca sua arma, emanando energia escura, e grita, está pedindo para morrer. Sati usa sua habilidade, golpe do martelo explosivo. Ele bate sua arma no chão, causando uma onda de choque que corre pelo chão na direção do nosso protagonista. Nosso protagonista nem se mexe com o ataque vindo em sua direção. O protagonista saca sua lança e a coloca no chão, posicionando-a na frente do ataque de Sati. Tranquilo, ele para esse ataque como se fosse nada, dizendo, uma cadeira tão boa, que desperdício seria explodi-la. Sati salta furiosamente na direção do protagonista, dizendo, fora daqui. Este assento é meu, você não tem direito de mexer nele. Nosso protagonista está parado em seu trono, vendo o ataque vindo em sua direção. Ele rebate o ataque de Sati com um simples balançar de sua lança, brincando com Sati ao desferir vários ataques. Os golpes são tão fortes que causam várias ondas de choque por todos os lados. Os soldados, em pânico ao verem isso, comentam, essa é uma batalha entre monstros de alto escalão. Tão intensa. Não há espaço para interferência. Sati está sendo pressionado pelo protagonista.
O ataque do protagonista foi tão forte que empurrou Sati para longe. Furioso, Sati começa a concentrar energia em sua mão, dizendo, tão magrinho, mas tem uma força incrível. Encarando um combate corpo a corpo comigo? Isso é bom, muito bom. Sati coloca uma luva vermelha em sua mão e, com um tom confiante, diz, garoto, você realmente aguentou vários dos meus ataques, não foi? Ele ataca nosso protagonista, dizendo, parece que você está com pressa para se tornar o nutriente que me fortalecerá. Nosso protagonista surpreso com esse ataque, que parecia uma serpente de energia que o segurava. Sati ri confiante e diz, você realmente é um manjar dos deuses. Força! Uma força incessante está fluindo. Nosso protagonista, cercado pelo ataque de Sati, pensa consigo mesmo, meus atributos estão diminuindo rapidamente, enquanto ele fica mais poderoso. Isso é o que chamam de rei demônio, realmente difícil de lidar. Sati ri e grita, moleque, minha mão da depredação não é só para roubar seu poder. Deixe-me matá-lo com suas próprias habilidades. Sinta o terror do Senhor dos Monstros. Sati usa a habilidade roubada do Prota, Bola de Fogo. A magia, que foi roubada do Prota sem as passivas que a amplificam, é lançada. O Prota dá um peteleco na Bola de Fogo, destruindo-a. Sati, sem entender o que aconteceu, fica com uma cara de bocó questionando, mas o que foi isso? Os soldados, sem acreditar, comenta dizendo, eu não estou alucinando, certo? Aquele sujeito não é um monstro poderoso e respeitável, capaz de competir de igual para igual até com senhores e nobres? Como suas habilidades podem ser tão fracas? Com aquela pequena bola de fogo, até eu posso lidar. Nosso prota mostrando como é suas habilidades, usando combinação de habilidades, habilidade de maga, bola de fogo, e habilidade de espadachim mágico, anexo de chamas, fala, você pode roubar habilidades dos alvos. Isso é inesperado. Mas é uma pena que você ainda não consiga usar minhas habilidades. O prota lançando a habilidade combinada chamas devoradoras de nuvens. Fazendo uma enorme bola de fogo, que acerta Sati, que grita de dor. Sati, saindo das chamas, avança contra o prota dizendo, idiota, não se ache muito. O prota usa sua habilidade Passos da Sombra e diz, soltando-se para trás, pensando em roubar mais atributos? Enquanto você não for atingido, aquela arma sua é completamente inútil. O prota usando combinação de habilidades, habilidade da classe Shiaki, corte do vazio, e habilidade de espadachim, ataque superior, formando a habilidade, golpe do vazio. Dividindo Sati no meio, caindo igual bosta no chão. Ao finalizar Sati, o prota guarda sua arma e pensa consigo mesmo, é esse o Senhor dos Monstros? Além de ser o rei dos monstros, ele é um pouco difícil de lidar. Sua força física é muito mais fraca do que eu imaginava. O prota, olhando para o corpo de Sati, continua pensando, esse desempenho simplesmente não está à altura de um pequeno senhor como o pequeno fantasma. Os soldados, sem acreditar que Sati perdeu, começam a questionar, dizendo, realmente o senhor Sati perdeu? Ele realmente perdeu? O que devemos fazer? Antes de concluir o que iria dizer, o mordomo salta se ajoelhando na frente do prota dizendo, saudações ao Senhor do Crepúsculo. Os soldados seguem o mordomo se ajoelhando dizendo, saudações ao Senhor do Crepúsculo. O prota olhando para eles rindo pensa, é essa a sensação de ser um senhor? O prota coloca a luva do Sati pensando para si, que mão está mal. Quanto ao rei dos demônios, é digno de um estudo aprofundado. É mostrado os atributos da luva, mão do saque do rei dos demônios, restrição de raça, demônio noturno, qualidade, lendária, atributos, força mais 800, agilidade mais 800, efeito. Aumenta a taxa de sucesso de habilidades de roubo e saque em 40%, efeito. Ao atacar, tem 20% de chance de aleatoriamente saquear os valores de atributos ou habilidades do alvo. Se os valores do alvo forem mais altos que os do usuário, a taxa de sucesso de saque é reduzida. Os valores saqueados desaparecerão após 24 horas, mas as habilidades podem ser permanentemente adquiridas. Observação: um artefato supremo da linhagem dos monstros noturnos, símbolo dos grandes senhores dos monstros.
O Prota, impressionado com sua luva, pensa para si, equipamento de nível lendário? Colocado no mundo dos humanos, isso seria um tesouro supremo que apenas as principais famílias nobres poderiam possuir. O Prota, animado, pensa que, desde sempre, eu raramente usava o roubo das sombras, porque a taxa de sucesso era extremamente baixa. Agora, com a mão do saque, durante a batalha, vou roubar e furtar ao mesmo tempo. Certamente haverá resultados surpreendentes. O Prota, olhando para o mordomo, questiona dizendo, com um artefato tão poderoso quanto o do Rei do Monstro, o Sr. Sati não parece tão impressionante. Será que todos os senhores dos monstros têm esse nível? O mordomo fala, excelente senhor, parece que houve um mal-entendido. Não se trata apenas da fraqueza do Sr. Sati, mas sim da nossa raça inteira de monstros noturnos que agora está fraca demais. Ele explica que, 3 anos atrás, uma mulher humana terrível atravessou uma fenda espacial e liderou um exército até o nosso mundo. O pior é que o local onde elas se estabeleceram foi exatamente o nosso reino dos monstros noturnos. Naquela época, eu era apenas um pequeno guarda, escondido em um canto, observando à distância. Embora tenha sido apenas um vislumbre de longe, aquele momento ficou gravado em minha memória para sempre. Seu olhar era frio e inabalável, sem nenhum sinal de hesitação, como se fosse uma montanha de gelo em pé. Parecia que, aos olhos dela, qualquer criatura demoníaca era apenas uma formiga frágil, pronta para ser destruída com um simples movimento, ou até mesmo pelo balançar de sua própria mão. Desde então, nosso reino enfrentou um massacre extremamente brutal. Em apenas 3 dias, 15 senhores monstros foram mortos em batalha, e 3 grandes magos também pereceram. Nossos soldados também sofreram inúmeras baixas. Mataram a Rainha da Noite com as próprias mãos. E o mais surpreendente, os 2 senhores monstros mais poderosos se renderam sob sua pressão. Até mesmo nosso comandante supremo, um dos grandiosos 72 pilares dos monstros, foi conquistado por ela. O Prota, sabendo de quem ele está falando, diz, entendi, consigo imaginar quem seja essa mulher. Nunca pensei que a professora Xia fosse tão implacável, incapaz de abrir a Era Sombria. O mordomo, lamentando, diz, felizmente, um poderoso senhor monstro apareceu e a afastou. Caso contrário, nosso reino dos monstros da noite teria realmente perecido. O Prota, questionando o mordomo, diz, então, é porque os poderosos monstros estão quase todos mortos que eles não tiveram escolha senão trazer Sati para completar os números? O mordomo, lamentando novamente, fala, sim, não podemos simplesmente abandonar tantos territórios. Em termos de poder, o Sr. Sati está muito abaixo dos verdadeiros senhores monstros. Originalmente, nós, monstros da noite, poderíamos estar em 6º lugar entre 72 grandes clãs de monstros, agora estamos no fim. O mordomo, se curvando, implora ao Prota dizendo, embora não entenda por que o senhor está descontente com o recrutamento, é algo que não podemos evitar. Por favor, dê a ordem para restaurar. O Prota fala, que é impossível. E ainda exijo que você emita um novo decreto. Daqui em diante, meus territórios nunca mais farão recrutamento, e os impostos serão reduzidos pela metade. Todos os descendentes devem viver bem, e ninguém será enviado para a guerra. Chocando o mordomo, que fala, o quê? Fornece recursos de guerra para a erradicação dos humanos é a missão comum de todos os clãs dos monstros. Violar isso abertamente vai causar grandes problemas. O Prota, olhando sério para o mordomo, questiona dizendo, você está pensando em desobedecer às ordens? O mordomo, pulando para trás, responde dizendo, vou fazer isso imediatamente, estou partindo. O Prota, abrindo a tela do sistema, fala, não planejo ficar no mundo das trevas por muito tempo. Se algo grande acontecer, qual o problema? Se não der para vencer, é só correr. Não importa o que aconteça, vamos pegar logo a recompensa da missão. O Prota, surpreso, fica impressionado dizendo, estou subindo de nível. 43, 44, 45, 46. Chegando no nível 48, ele fala que realmente são recompensas do sistema, uma quantidade enorme de pontos de experiência. Subi 6 níveis seguidos. Que sensação maravilhosa!
O Prota falando que agora que a fase 1 da missão está completa, está na hora de desbloquear a fase 2, o Prota olhando a tela do sistema que dizia, habitando na fronteira, série de grandes tarefas, Senhor dos Monstros da Paz 4 passos, já concluídos, recompensa da missão, grande quantidade de experiência combinada. Fase 2 desbloqueada, conteúdo da missão, tornar-se, o Prota sorrindo fala, quem diria que isso seria a fase 2? Sistema, você me jogou um grande desafio. O Prota andando pela rua da cidade junto de Miaolim, com o povo dizendo, é o Senhor do Domínio. O Senhor do Domínio é tão incrível. Olhe para cá, olhe para mim. Eu sempre seguirei o Senhor do Domínio. Os monstros vendo o Prota junto de Miaolim comenta questionando, mas falando sério, como é que o Senhor do Domínio está com um humano? Isso é bem incomum. Claramente parece ser um escravo. Afinal, ele é uma figura importante, ter alguns humanos como prisioneiros é bastante normal. Miaolim vendo a popularidade do Prota comenta dizendo, em tão poucos dias você já virou um senhor. E parece que é muito amado também, nosso Prota fala, é que reduzir pela metade os impostos e dispensar do serviço militar, esse tratamento é muito apreciado e justo. O Prota chega na sua residência junto de Miaolim, eles são recebidos pelo mordomo que fala, bem-vindo de volta, senhor feudal. Como devemos nos dirigir a esta jovem escrava que você trouxe de volta? Miaolim sem entender questiona, escrava? Enquanto nosso Prota fala, que vamos chamá-la de Miaolim então. Além disso, ela não é exatamente uma escrava, mas uma seguidora. Os dois entram enquanto o mordomo fala, deixar um humano ser seu seguidor, o Senhor do Domínio realmente é magnânimo. Agora, por favor vá ao depósito para verificar os suprimentos de guerra, o prazo de entrega está próximo. O Prota olha para ele questionando, armazém? Isso é algo que definitivamente vale a pena conferir. Chegando no armazém onde tinha vários equipamentos, Miaolim impressionado fala, nossa, que estoque generoso! E a qualidade é excelente também, enquanto pensa, isso é comparável ao tesouro nacional de um país de porte médio no mundo dos humanos. O Prota chamando o mordomo pelo nome fala, Barrar, vá lá fora para garantir que não sejamos perturbados enquanto contamos, ao qual ele responde sim mestre. Miaolim questiona o Prota dizendo, como você planeja lidar com essas coisas? Uma vez que são suprimentos de guerra, provavelmente são para serem usados contra o nosso mundo humano. O Prota pegando tudo responde Miaolim dizendo, isso não é simples? É só esvaziar tudo. Miaolim vendo o Prota pegando tudo questiona dizendo, impossível. Com essa quantidade toda, nem mesmo minha mochila consegue suportar. Além disso, você ainda não mudou de classe, então sua mochila é menor do que a de um mudado de classe comum. O Prota deixando apenas uma árvore na sala, fala que, anteriormente, eu obtive alguns cristais espaciais, que usei para expandir o espaço da minha mochila. Com um armazém deste tamanho, poderia facilmente acomodar mais 10. No entanto, há apenas uma coisa que realmente me preocupa neste armazém. O Prota usando sua habilidade analisar no item que sobrou, ele vê que é um canhão de aniquilação da magia, arma de guerra exclusiva da raça dos monstros da noite, pode ser instalada em edifícios ou usada como arma independente. Para ser usada como arma, o valor de força do usuário precisa ser de pelo menos 1000, requer um grande armazenamento de energia mágica antes de ser disparada, tempo de armazenamento, 15 segundos. O Prota terminando de analisar o item comenta dizendo, é um bom equipamento. Embora o tempo de armazenamento de energia seja um pouco inconveniente, ainda assim pode ser muito útil em diversas situações. Miaolim questionando o Prota fala, e quanto a você, calouro? Quais são seus planos para o futuro? Não está pensando em se tornar um senhor monstro a longo prazo, né? O Prota rindo responde dizendo, claro que não, tenho outros planos para o futuro. O Prota rindo olhando a tela do sistema que diz, missão. Missão contínua. Fase 2 desbloqueada. Recompensa da missão, Palácio Móvel, diagrama de design em branco, joia. Conteúdo da missão, tornar-se um dos monstros dos 72 pilares. Enquanto fala, é claro que não, tenho outros passos planejados. O capítulo começa mostrando o armazém vazio deixado pelo nosso Prota.
Miaolin questiona o Prota, dizendo: o quê? 72 colunas de monstros? Você quer se tornar um dos 72 monstros? Isso é totalmente impossível. Mesmo alguém tão talentoso como você precisaria de vários anos, talvez 5, para conseguir isso. O Prota fala que, sob circunstâncias normais, isso não funcionaria, mas a situação da raça dos monstros da noite é bastante única. Ele mostra um tabuleiro de xadrez com peças quebradas. Ele explica que, como já te disse no caminho, a tribo dos monstros da noite foi completamente dizimada pela professora Xia. Todos os poderosos de nível supremo foram mortos, e agora restam apenas 3 antigos senhores monstros no comando. Obviamente, eles não são como aquelas fraudes do tipo Santi, eles são verdadeiros lordes monstros. Atualmente, aqueles 3 senhores monstros não estão satisfeitos com a situação atual e continuam em conflito interno, todos querendo superar os outros e se tornar o governante supremo do reino dos demônios da noite. Afinal, essa é uma oportunidade única de se tornar um dos 72 monstros sem precisar ser um mago supremo, e eles não vão deixar essa chance escapar. Desde que possam controlar toda a raça, no futuro, poderão usar recursos para criar um mago supremo. O Prota fala que, segundo Bahar, o mordomo, a verdade é que os 3 também entendem que continuar a luta interna só tornará o reino mais fraco. Por isso, decidiram realizar uma batalha final em 1 ano, com o vencedor assumindo o controle de tudo. Miaolin interrompe o Prota, questionando: você quer se envolver? Eu não acho isso certo. Para nós, o que mais importa é encontrar uma forma de voltar ao mundo humano. O Prota, questionando Miaolin, diz: o método para voltar ao mundo humano. Na verdade, já tenho algumas ideias. Mas, presidente, é uma oportunidade rara estar no mundo das trevas. Você realmente ficaria satisfeito em voltar assim? Ela para, ponderando em silêncio sobre tudo que o Prota falou. Abrindo os olhos, diz: realmente não estamos satisfeitos, mas pelo menos podemos fazer algo para ajudar a aliviar a pressão na linha de frente. Se pudermos fazer os monstros brigarem entre si, será ainda melhor. Miaolin, olhando para o Prota, continua falando: isso representa uma pressão considerável para você enfrentar sozinho 3 poderosos senhores demoníacos. Neste momento, você claramente não consegue fazer isso. O Prota olha para Miaolin, dizendo: é verdade, mas eu tenho um método para aumentar drasticamente meu poder em pouco tempo. É mostrado o mordomo esperando do lado de fora, enquanto o Prota termina dizendo que podemos agir dessa forma. O Prota, saindo do depósito, fala: Bahar, já concluí a contagem dos materiais. Tranque o depósito. Bahar, virando-se para fechar o depósito, começa a soar assustado ao ver o local vazio, questionando: vazio? Está vazio? Bahar vira-se para o Prota, dizendo: Senhor Lorde, isso. O Prota, emanando sua aura poderosa, questiona: estou pegando algumas coisas do meu armazém. Tem algum problema? Bahar pensa para si que o armazém está completamente vazio, sem deixar nada. Isso é pegar? É óbvio que é um roubo. Enquanto fala, diz: você é o Senhor Lorde, claro que pode pegar o quanto quiser, mas os recursos de guerra devem ser entregues aos 3 senhores Lorde. Isso pode causar grandes problemas. O Prota, nem ligando, fala: se tiver algum problema, que eles me procurem. Você faça o que precisa fazer. Bahar, caindo de joelhos, começa a dizer: está tudo perdido. Como eu acabei tendo um lorde assim? Provocar os 3 senhores? O castelo Tiloco vai se dar mal. Enquanto naquela caverna onde estão os caixões que o Prota achou, 2 monstros chegam na entrada. Um deles diz: não consigo acreditar. Uma senhora com um corpo escultural comenta: as montanhas proibidas foram realmente abertas. O monstro azul fala que os motivos específicos não estão claros, mas é muito provável que tenham a ver com os 2 humanos que chegaram ao nosso mundo. Pode ser que eles tenham acionado alguma condição importante. A senhora pondera, dizendo: provavelmente, os humanos são Yushen e Lu Miaolin, que foram transportados de forma reversa. Do outro lado da montanha é o território dos demônios da noite, e eles devem ter escapado para lá. O monstro azul,
questionando sua senhora, fala, devemos ir atrás deles? Ela responde, em outras circunstâncias, teria valor caçá-los, mas agora é evidente que há assuntos mais urgentes. Ela, entrando na montanha proibida, fala, venha, vamos explorar as montanhas onde os deuses chegaram. Dentro da montanha, ela questiona, o que exatamente está escondido aqui? O monstro azul, temeroso, questiona, tudo isso são caixões. A senhora responde, que interessante. Eu realmente quero saber de quem é o corpo que levou os deuses a fazerem isso e trazerem uma montanha. Ela, usando seu poder, levanta um caixão, fazendo muitos sons de craque. Craque. O monstro azul, sem acreditar, questiona em pensamento, de que material é feito esse caixão? Ele aguentou um ataque despretensioso da Senhora da Morte da Noite e só ficou com algumas rachaduras. Ela, fazendo um movimento com a mão, fala, exploda agora. A tampa do caixão é completamente despedaçada, caindo no chão com a tampa aberta e emanando muita energia sombria para todos os lados. Ela, vendo o corpo, comenta, esse cadáver, tenho certeza que é Titara, o que absorveu a linhagem dos monstros. O monstro azul, olhando de perto, questiona, aquele gênio que era tão poderoso há 60 anos. Mas ele não havia morrido na batalha? Como seu corpo está aqui? A senhora chegando mais perto dizendo, isso não tem relevância. Independentemente da posição que teve em vida, na morte, é apenas um cadáver. Ela olhando e tocando no caixão comenta dizendo, não vale nada. No entanto, esse caixão é excepcional, o material não é como os que temos no nosso mundo sombrio, e com certeza não é um produto de baixo nível do mundo humano. Tem muito valor para estudo, vamos abrir tudo e levar de volta. O monstro azul com medo fala, você realmente quer levar isso? Isso é algo divino. E se acabarmos ofendendo os deuses? Ela questiona dizendo, e o que acontece se ofendermos? Ela se aproximando fala, exceto pelos sacrifícios, os deuses nunca se meteram em nosso mundo. Se isso realmente trouxer os deuses, ela quase beijando o morto diz, e como é, afinal, esse chamado Deus? Em outro lugar na cidade de Ataria, várias pessoas reunidas em um salão, com o apresentador dizendo, obrigado a todos os nobres e senhores por estarem presentes no nosso leilão anual em Ataria. Eu asseguro que os lotes de hoje são extremamente preciosos. O prota, sentado assistindo junto de Miaolin, comenta, se a intenção é melhorar rapidamente o poder, não há nada melhor do que se equipar. Observando a sua recompensa do sistema, ele fala, o desenho em branco recompensado pelo sistema é muito prático, basta colocar os materiais e ele gera a armadura. Sempre foquei meus equipamentos em armas. Nosso prota, ponderando para si, pensa, minhas armaduras são apenas de modelo básico, o que representa uma limitação nos meus equipamentos. Olhando seus equipamentos, ele reflete, as armaduras principais têm 5 partes, parte superior, calças, cinto, ombreiras e botas. Armaduras raras podem até formar conjuntos, oferecendo efeitos adicionais. Atualmente, tenho 2 unidades de materiais S no meu inventário, que encontrei no armazém. Se eu colocar 5 unidades de materiais S no desenho em branco, não sei que qualidade de armadura será criada. O leiloeiro começa o leilão. Bastante animado, ele levanta a mão e diz, agora, eu declaro que o leilão está oficialmente começando. Vamos apreciar o primeiro item em leilão. O leiloeiro, mostrando a jovem, fala, primeiro item à venda, a garota da linhagem dos Elfos das Sombras. O lance inicial é de 380 mil moedas de cristal mágico. Os participantes começam a dizer, uau, quem diria que haveria elfos sombrios em leilão no nosso domínio dos monstros sombrios? Verdade, no reino dos demônios do entardecer isso é comum. Com essa qualidade, também vale a pena levar para casa e brincar. Miaolin, ao lado do prota, fica em pensamentos, dizendo, os elfos sombrios, são uma raça única do mundo das trevas, e é a primeira vez que os vejo. Ouvi do calouro que, entre os monstros, também ocorrem guerras e disputas, e capturar outras raças de monstros como escravos não é raro. Ela, olhando para nosso prota, continua pensando, mas o calouro geralmente é como um bloco de gelo,
Parece não ter interesse nenhum em mulheres, então com certeza não vai dar um lance por esse item do leilão. Surpreendendo Miaulin, o prota dá um lance de 380 mil, fazendo ela questionar, é sério mesmo? O leiloeiro fala, quem diria que tão rápido já teríamos um grande lance? 380 mil moedas de cristal mágico. Alguém mais vai fazer uma oferta? Os outros participantes começam a comentar, nesse tipo de leilão, quem ocupa as cabines geralmente são os ilustres senhores monstros. Não sei de qual região são. Normalmente, as cabines ficam vazias, e desta vez parece que apenas um lorde compareceu. Realmente, não compensa disputar por um simples escravo. O leiloeiro começa a contagem, dizendo, 380 mil uma vez, 380 mil duas vezes, 380 mil três vezes, vendido. Agora vamos começar o segundo item. Alguém bate na porta, fazendo nosso prota olhar e dizer, pode entrar. Era o representante do leilão trazendo a garota. Ele fala, nobre senhor, o escravo que o senhor pediu já chegou. Por favor, faça a verificação. O prota simplesmente entrega o valor, dizendo, certo, as moedas de cristal mágico estão todas aqui. Você pode se retirar. O monstro pega o item, dizendo, obrigado, esse item é uma pedra mágica espacial, a ferramenta de armazenamento do mundo das trevas. Miaulin, rindo muito, fala, o calouro também gosta de garotas bonitas. Fazer um contrato com uma elfa das trevas, assim como a diretora Xia, seria uma boa ideia. O prota, se levantando, fala, presidente, parece que você entendeu errado. Eu realmente tenho um contrato de alma de nível A que foi dado pelo diretor e... Enquanto caminha na direção da garota, ele diz, porém, não planejo usar isso com ela. O prota levanta a mão rapidamente, assustando a garota, que se encolhe com medo. Percebendo que não foi atingida, ela questiona, o quê? O prota, mostrando simpatia, fala, parabéns, você finalmente é livre. A garota, se curvando em agradecimento, fala, obrigado, muito obrigado, senhor. Por favor, me diga seu nome, eu certamente retribuirei sua bondade. O prota, despedindo-se dela, diz, meu nome é Uchi, lembrando que esse nome é um disfarce. Ele continua, eu sou o senhor do Castelo Tiloco. Não precisa se preocupar em retribuir, é melhor você voltar rápido e não ser capturada de novo. A elfa sombria sai correndo agradecendo, dizendo, vai que o prota muda de ideia. Miaulin, sem acreditar, fala, ei, calouro. As elfas das trevas do mundo sombrio são diferentes das elfas do nosso mundo, são uma espécie de híbrido. Você compra uma só para soltá-la? Isso é ser bonzinho demais. O prota, rindo, diz, pode ficar tranquilo, presidente, eu tenho meu próprio plano. O leilão continua com o leiloeiro gritando, agora, vamos mostrar o oitavo item do leilão. Trata-se de uma rara madeira chamada bambu de lua sombria, proveniente do interior da Floresta dos Mortos. Serve para forjar armaduras ou armas e também pode extrair a essência da morte para aumentar muito a força física. Ele tira o pano, revelando o item, que é a pedra da fonte da morte. O preço inicial é de 760 mil moedas mágicas. Os lances começam com os figurantes falando, 800 mil moedas mágicas. Outro dá 830 mil, outro fazendo um lance de 900 mil, e outro dá um lance de 970 mil moedas mágicas. Nosso prota, com um sorriso maroto, fala, as informações do Bahar estavam certas, esse leilão realmente possui materiais S. Se conseguirmos adquiri-lo, faltará apenas mais 2 materiais S para finalizar o conjunto de armaduras. O prota dá o lance de 1.200.000 moedas mágicas, fazendo os figurantes engolirem seco. Irritados, eles começam a dizer, ele fez uma oferta novamente. Como esperado, um item tão bom não poderia ser deixado passar pelo Senhor dos Lordes. Mas e daí? A pedra da fonte da morte é igualmente importante para mim. Os figurantes continuaram dando lances, 1.280.000 moedas mágicas, outro deu o lance de 1.300.000 moedas mágicas, e nosso prota aumenta para 20 milhões.
O prota, sentado e rindo maliciosamente, pensa para si, competir em poder financeiro? Eu tenho toda a riqueza acumulada ao longo dos anos no meu castelo. Vocês não conseguem me abalar. O leiloeiro grita, 20 milhões. Não é à toa que é um grande senhor, sempre apostando alto. Alguém mais vai aumentar o preço. Os figurantes, frustrados e irritados, lamentam, nós, nobres, por mais ricos que sejamos, não podemos competir com a riqueza de um castelo inteiro. Maldito, o senhor realmente está levando isso a sério. Não há como comparar. Vou ter que abrir mão. 20 milhões pela primeira vez. O leiloeiro bate o martelo, dizendo, 2 vezes. 3 vezes. Vendido. Parabéns, nobre senhor, esta preciosa pedra da fonte da morte agora pertence a você. Uma explosão ocorre onde estava a pedra da fonte da morte, assustando os figurantes que participavam do leilão. Várias pessoas entram, indo na direção dos figurantes que corriam. Ele salta em direção aos figurantes, que começam a questionar, o que está acontecendo? Um ataque na sala de vendas? Será que aqueles malditos humanos apareceram? Os humanos, atacando e rindo, falam, quanta gente mágica, e ainda por cima, nobres. Agora vai ser uma matança divertida enquanto acertam os monstros que gritavam ao serem atingidos. Os monstros, fugindo, falam, isso não é bom. Eles são mesmo humanos. Por favor, não me mate. Estou disposto a dar qualquer quantia de cristais mágicos. Avise os guardas. Droga, se eles chegarem, já era para mim. Rápido, saia daqui. Miaulin, junto do prota, vendo toda a confusão, questiona, o quê? Eles são humanos? Como é possível que haja humanos no mundo sombrio? O prota, tranquilo, responde, não sei ao certo. Eles são fortes, a maioria está entre os níveis 40 e 50, nível de segunda classe. Tem até 2 de terceira classe, claramente, não são do nível desse leilão. O prota, vendo onde estava o item que ele queria, comenta, além disso, os materiais que eu queria foram levados. Fora do leilão, os humanos que invadiram ficam comemorando e rindo, dizendo, uma grande colheita. Os figurantes humanos, ainda comemorando, começam a se gabar, dizendo, tem tantos itens bons no leilão que minha mochila não aguenta mais. E ainda matei um monte de diferentes, que delícia! A bonitinha fala com eles, nossa missão não terminou. O novo sacerdote requer muitos materiais valiosos para a terceira classe, e com a pedra da morte já adquirida. Ela olhando o mapa, comenta, precisamos nos dirigir ao próximo local indicado no mapa do tesouro. Quando nosso prota pula na frente deles, os assustando. O prota junto de Miaulin aparece questionando eles, dizendo, roubar e sair correndo? Isso é curioso. Temos muitas coisas para conversar, os humanos apreensivos em guarda falando, merda não pensei que ainda houvesse alguém tão destemido seguindo. Precisamos resolver isso rapidamente. Nosso prota voltando à sua forma normal falando, eu imagino que haja alguma confusão nesse caso, talvez, rindo em sua forma normal ele fala, vamos ter uma conversa. Até o capítulo começa com nosso prota e Miaulin enfrentando os figurantes que invadiram o leilão e roubaram o item que o prota havia comprado. O figurante marrento, com uma expressão de poucos amigos, questiona, será que ele é um humano disfarçado de monstro? A bonitinha de cabelo roxo comenta, ou talvez seja um demônio disfarçado de humano. O prota, sem mais delongas, muda sua expressão e diz, vocês, como humanos, não são afetados pela aura sombria, não temem os demônios e até os matam. Não parecem ser seguidores das trevas. A quem servem? Como chegaram ao mundo sombrio e qual é a sua intenção? O prota, com seu sentido aranha ativado, abre os olhos assustado ao ver uma lança gigante vindo em sua direção. Ele e Miaulin desviam saltando para trás, enquanto a lança causa uma grande explosão. Parando de brincar, o prota diz, parece que eles não estão interessados em se comunicar. A bonitinha de cabelo roxo estende a mão e usa a habilidade, Água Bendita. A bênção atinge todos os figurantes, que ficam eufóricos dizendo, esse poder.
Parece que um poder interminável está emergindo. Outro figurante, com os punhos cerrados, diz: parece que o bispo mal pode esperar para acabar com eles. 3 figurantes bufados avançam contra o Prota e Miaolin. Um figurante ataca Miaolin, que desvia e diz: não estamos enganando vocês. Somos realmente humanos, não demônios disfarçados. É uma grande estupidez que membros da mesma raça se matem no mundo das trevas. O careca, com um sorriso lunático, diz: quem você pensa que é para se atrever a nos chamar de iguais? Morra! Enquanto isso, o Prota está lutando contra 3 figurantes que atacam sem parar. Um figurante faz vários ataques consecutivos com a lança, tentando acertar o Prota, que desvia tranquilamente e questiona: ir direto ao ataque mortal? Não deveríamos estar mais felizes por nos encontrarmos como compatriotas. O figurante continua atacando ferozmente e diz: seja um monstro ou um humano, qualquer um que não adora o Senhor é um desviado. Ele ataca o Prota com uma habilidade e diz: paguem pelos seus crimes com suas vidas. Os outros figurantes, achando que ele havia derrotado o Prota, riem e dizem: ele levou um golpe total de um poderoso terceiro estágio. Aquela pessoa certamente foi reduzida a pó. Seu corpo e alma foram totalmente purificados, agora pode descansar em paz. O figurante, se achando vitorioso, fica assustado e com a boca fechada ao ver o Prota segurando sua lança com uma mão, com a poderosa luva que ele pegou do finado senhor dos monstros do castelo que está dominando. O Prota, sério, diz: eu já eliminei monstros de terceira transformação. Não tenho medo de um paladino de terceira transformação como você. Quebrando a lança com a mão, o Prota pergunta: você também está pensando em me matar? Avançando contra o figurante, ele diz: se você não consegue me purificar, então eu farei o serviço e purificarei sua cabeça. O figurante, sem entender, começa a tremer ao ver a lança quebrada e pergunta: mas o que foi isso? O Prota cerra o punho e afirmar: isso é apenas uma purificação física. Usando a fusão de habilidades, artista marcial, soco colossal e lutador, golpe final. Furioso, o Prota acerta o figurante com um golpe que causa uma grande explosão visível à distância. A mão do figurante desfalecida é mostrada, enquanto ele fica completamente derrotado no chão, com o Prota em pé fazendo sombra sobre ele para que não se queime. O Prota olha para os outros figurantes e diz: a disparidade de força é mais evidente do que nunca. Agora podemos ter uma boa conversa? Os figurantes saltam em direção ao Prota e gritam: a vida não tem valor algum, tudo é pelo grande Senhor. Mata ele! O Prota exclama: são realmente um bando de malucos. Eles não conhecem a imensidão entre o céu e a terra. Algum tempo depois, os figurantes estão derrotados, e 2 deles estão presos. Miaolin, injuriada, diz: esses caras são maníacos, atacam sem se importar com a própria vida. Não pude me segurar, tive que acabar com todos eles. O Prota dá uma olhada para os 3 derrotados e pergunta: será que ela eliminou todos eles? Vendo o figurante careca apagado, o Prota continua: não é à toa que ela é a presidente. Nunca hesita em momentos críticos. Eles são, em sua maioria, paladinos e espadachins sagrados, e aquela mulher é uma grande sacerdotisa da luz de 3º grau. Realmente sagrada. Miaolin comenta: essas profissões são muito comuns no Império Sagrado, contudo, este é o mundo das trevas. O Prota se volta para a bonitinha de cabelo roxo e diz: se não me engano, vocês são os que estão causando estragos no mundo das trevas e atacando os monstros constantemente, não é? Conte-me sobre seus objetivos e a organização por trás de vocês. Quem sabe eu me uno a vocês. A bonitinha, com uma expressão de loucura, começa a rir descontroladamente e diz: participar? Apenas nós, que oferecemos tudo ao Senhor, temos o direito de nos unir à nossa organização dos descendentes. Miaolin, puxando o Prota para longe da louca, avisa: estamos em apuros, é a asa da disciplina. Rápido, saia do caminho. A maluca começa a gritar: morram, seus desgraçados. Uma explosão acontece, lançando o Prota e Miaolin para longe. O Prota transforma sua arma em um cetro e usa a fusão de habilidades: mago, escudo mágico e druida, cipós protetores.
Ele cria uma barreira de plantas que desvia o ataque da asa da disciplina da lunática. Após a dissipação da habilidade, o Prota observa os figurantes derrotados e pensa, a oportunidade chegou. Enquanto examina os itens deixados pela figurante que se explodiu, Miaolin comenta, as asas da Ordem são um artefato único do Império Santo. Se o usuário achar que infringiu qualquer regra, o item detonará, atuando como um mecanismo de autodestruição. O Prota responde, é impressionante que alguém tenha coragem de gravar algo tão perigoso em seu corpo. Isso é completamente insano. Contudo, mesmo assim, não será suficiente para nos parar. O Prota encontra uma pena branca, similar à pena preta da Organização das Trevas, e se pergunta se essa seita é o oposto da Organização das Trevas. Ele examina a pena e comenta, o Cristal da Morte também foi encontrado, junto com o mapa do tesouro e outros itens. Foram ótimas recompensas adicionais. Além disso, tem mais coisas. Ao analisar a pena, ele percebe que todos os atributos estão marcados como interrogação, qualidade, classificação, tipo e categoria. O Prota pondera, essa pena branca é igual à pena preta que consegui dos seguidores das trevas antes. Ambas são impossíveis de identificar e podem ser algum tipo de insígnia de reconhecimento. Além disso, a mulher se referiu à organização da chegada antes de morrer. Não sei se tem alguma ligação com a organização da chegada do nosso mundo. Miaolin diz, é possível que seja apenas uma coincidência de nome com outra organização. Os seguidores das trevas desejam a chegada dos monstros e os adoram, enquanto esses indivíduos aqui são completamente diferentes. Eles se orgulham de matar os monstros e não são leais ao mundo humano. O Prota responde, sim, não tenho ideia do que essa organização das trevas deseja trazer. Ele observa os figurantes caídos e comenta, por falar nisso, comandante, há algo que precisamos discutir. Você deixou um indivíduo escapar enquanto eliminava os demais. O Prota, junto de Miaolin, se aproxima do figurante eliminado. Ele pergunta a Miaolin, comandante, aquele que fugiu foi um alvo que você decidiu poupar intencionalmente? Miaolin responde, como era de se esperar, não consegui esconder isso de um novato. É difícil obter informações de pessoas tão malucas como eles. Manter um vivo para nos guiar pode nos dar uma chance de infiltrar o grupo deles, se tudo correr bem. Ela olha para o figurante caído e diz, esses indivíduos estão cometendo massacres contra civis e magos. À primeira vista, parecem estar do lado dos humanos, mas, na realidade, não causam nenhum dano substancial ao mundo das trevas. Ao contrário, apenas intensificam o ódio dos magos contra os humanos, provocando uma retaliação ainda mais brutal. A longo prazo, é como se fossem um catalisador para a guerra. Ela, com um olhar indignado, diz, é inacreditável que humanos façam uma coisa dessas. Preciso entender quais são os verdadeiros objetivos deles. O Prota pondera, você já deve saber que eu não posso ir junto. Não preciso explicar o quão perigoso é para um humano estar no mundo das trevas. Miaolin se aproxima do Prota, com um tom meigo. Então, o Júnior está preocupado comigo? Isso é realmente reconfortante. Mas minha missão é me infiltrar na organização humana, e mesmo sem a capacidade de me disfarçar como um monstro, isso não é um problema. Ela faz uma careta e completa, a professora aqui não quer ficar o tempo todo como sua sombra. É raro eu encontrar algo para fazer, então você deveria ficar contente. O Prota fica assustado com a aproximação. Galera, será que ele é? Miaolin se despede do Prota, dizendo, adeus por agora, grande senhor dos 72 monstros do futuro. O Prota, lamentando, responde, fique segura. Ela, se afastando, diz, você também, cuide-se. O Prota caminha sozinho, pensando, adicionando a Pedra da Morte, estou com 3 materiais e os 2 que faltam ainda não apareceram. Preciso voltar e consultar o Bahar. Ao chegar no seu destino, o Prota observa a entrada do castelo, vendo os guardas derrotados. Um guarda se ajoelha e diz, Senhor, os monstros superiores sob o comando do Lorde Carlos estão atacando. Não conseguimos detê-los. O Prota, sério, pensa, Carlos é um dos 3 principais senhores monstros que exercem o verdadeiro poder no Reino das Trevas. A chegada dele foi mais rápida do que eu esperava.
Ele entrando no castelo e ordena: leve os guardas que ainda estão vivos para tratamento. Eu fico responsável pelo restante. Dentro do castelo, um monstro figurante está pisoteando o mordomo Bahar, enquanto vários guardas derrotados estão ao redor. O figurante, pisando em Bahar, pergunta: uma simples fortaleza em uma região remota? Quem deu a vocês a coragem? Bahar, todo machucado, responde: tudo isso é por causa das ordens do Senhor. Estamos apenas fazendo o que nos foi mandado. Além disso, a guerra prolongada levou à fuga de muitos residentes do território. Todos aceitam o que ele faz. O monstro afunda a cabeça de Bahar no chão, fazendo gemer de dor. Ele continua pisando e aponta para Bahar, dizendo: as ordens dele são insignificantes comparadas às dos três grandes senhores monstros. E você parece realmente leal apenas por causa da estratégia fraca dele. Bahar, sendo esmagado, responde: há uma razão para isso, já que tenho parentes na região. As ordens do Senhor podem ser um pouco apressadas, mas de fato oferecem uma vida melhor para eles. E, mais importante, eu realmente gosto do jeito que ele age. Ele, lembrando da professora Xia, comenta: desde que o reino dos monstros da noite foi invadido por aquela mulher temida, o castelo Tiloco teve mais de um novo senhor. Como se fosse um jogo de xadrez, ele diz: todo mundo sabe que os senhores colocados no poder à força são fracos, e sempre há monstros mais fortes querendo substituí-los. No entanto, qualquer que seja o novo senhor, todos acabam apenas fazendo a vontade dos três grandes senhores monstros. Bahar, tentando se levantar, fala: somente o senhor da névoa do crepúsculo é diferente. Ele não abaixa a cabeça para ninguém. Trabalhar para alguém assim é muito melhor do que trabalhar para esses fracos. O monstro dá um soco na costela de Bahar e diz: é confortável, não é? Então, você ainda está confortável agora? Hein? Experimente ficar confortável agora e me faça sentir um prazer imenso. Ele agarra o Bahar pelo pescoço e questiona: sério? Você deve não saber ainda, mas o proprietário deste castelo está prestes a mudar. Enquanto Bahar, em agonia, fala: quando o senhor voltar, ele definitivamente não vai te deixar escapar. O monstro, segurando Bahar, diz: o Lorde Carlos me deu a missão de eliminar o Lorde da Névoa e tomar o seu lugar. Antes de assumir a posição formalmente, é bom limpar a área. O prota chega e agarra o braço do monstro, que pergunta: mas quem é você? O prota, colocando a madeira na mesa, diz: você não tem autoridade para limpar o meu domínio. O prota esmaga o braço do figurante, que geme de dor e pula para trás, deixando o braço para o prota. O figurante, olhando para o braço e morrendo de dor, pensa: está estranho, eu não percebi a presença dele de forma alguma. Esse sujeito é muito mais forte do que eu esperava. Além disso, com o poder do Rei Monstro, eu não tenho chance. O prota, tranquilamente, diz: ao voltar, não se esqueça de informar ao Carlos que ele não precisa me procurar. Eu irei encontrá-lo pessoalmente na batalha de 1 ano, e que ele prepare o pescoço dele para isso. O figurante, saindo com o rabo entre as pernas, diz: você realmente pensa que pode almejar os cargos dos 72 monstros? Ótimo, você vai pagar caro por essa ideia absurda. O prota, vendo ele correr, responde ele dizendo: eu não disse nada sobre isso. O prota, emanando muita energia com sua luva poderosa, dizendo: você pode ir embora agora. O figurante, suando frio, questiona o prota dizendo: o que você está planejando? O prota avança contra ele em alta velocidade, acertando um soco no seu estômago, o fazendo dar um refluxozinho. O prota, olhando para o figurante, começa a usar fusão de habilidade, ataque das sombras, com roubo sombrio, e mestre das artes marciais, golpes ágeis, formando a habilidade mágica, mestre das mãos vazias, fazendo várias mãos avançarem contra o figurante, que ao ser atingido é empurrado para trás, enquanto várias bolas vermelhas saem dele. Os guardas, vendo a habilidade do prota, questionam dizendo: o que está acontecendo? O senhor estava apenas o espancando, mas a olho nu, parece que ele... O figurante olha para o prota furioso dizendo: você está prestes a ser despojado, seu maldito. O figurante avança contra o prota com o punho cerrado dizendo: eu vou acabar com você.
Ele acerta o soco no Prota. O ataque foi tão fraco que parecia estar fazendo carinho no Prota. O monstro, olhando para o Prota apavorado, pensa, isso está errado. Parece que meu ataque foi reduzido ao mínimo. Por que está acontecendo isso? Será que a defesa dele é muito alta? E quanto aos meus equipamentos? O Prota abre os braços dizendo, valores de atributos, equipamentos, habilidades e riquezas, tudo que você possui agora é meu. O Prota dá um toquinho nele, fazendo-o voar, enquanto diz, atualmente, você está em uma condição de fraqueza absoluta, o figurante explodindo na parede, enquanto o Prota diz, fraco ao ponto de não aguentar um golpe. Fala galera, Ishida aqui. Estou fazendo um sorteio de 3 mousepads, um para os inscritos, um para os membros e um para os que estão sempre ajudando com suas doações. O sorteio ocorrerá no Discord do canal, cujo link está na descrição. Todos que são inscritos podem participar, desde que sigam as regras, que são ter pelo menos curtido e comentado os 3 últimos vídeos. Os membros são todos que forem membros do canal e também precisam seguir as regras. Os apoiadores são todos que doaram e estão doando até o dia do sorteio, e também precisam seguir as regras. Para os apoiadores, é só chamar no Discord enviando a print do comprovante, que será validado para participar. Serão 3 oportunidades, essa foi a melhor forma de abraçar todos. Mais dúvidas? Tudo estará no Discord, na parte de avisos. A todos que já apoiaram, não esqueci e não esquecerei. Basta me chamar no privado aqui ou no Discord para participar como apoiadores também. Estou convocando Lívio Evangelista Lopes, Alexandre Magela de Deus, Francisco Kelvin Alves Oliveira, Magno Gomes da Silva e Fernando L.S. Santos. Procurei as pessoas que enviaram superchats, mas não consegui encontrar. Se você é uma delas, é só me chamar no Discord com a print e tudo estará resolvido. Obrigado a todos! Para os inscritos, participar é simples. Basta entrar no Discord, ir na aba Avisos e Novidades e clicar em Participar. Pronto, você já está participando. O bot fará o sorteio na data marcada automaticamente. Todos podem participar. Para os membros, haverá uma aba exclusiva para eles, onde apenas eles poderão ver. É só ir na aba Chat dos Membros, clicar no botão Participar e você estará participando. O bot também fará o sorteio automaticamente. Da mesma forma, os apoiadores terão uma sala exclusiva para eles. Basta entrar na aba Chat da Sorte, clicar em Participar e você estará participando. No mais, é isso. Um abração e fiquem com Deus. Os mousepads serão enviados pelo correio o mais rápido possível para vocês.